Tu come somente com um garfo só, às vezes nem garfo, é só colher. Bate o prato, come em outro e diz: Jesus, tu és bom. Eu não tenho às vezes um cupcake, nem um brownie. Chupa aquela manga abençoada e dá glória a Jesus pelo que tem. E tem gente com armário cheio, com geladeira cheia. Ah, eu não tenho apetite. Essas são as pessoas verdadeiramente pobres. Mas a igreja, ela já foi enriquecida. É sofrendo, é bombardeada, é ridicularizada. Mas quando você encontra, é glória a Jesus, é aleluia. Como é que tu tá? Hoje eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou dando glória para o meu Senhor. E alguém pensa que a tua vida é perfeita. Alguém pensa que a tua vida é livre de problema. Tu é mais quem tem problema. Tu é um problema ambulante. Mas sobre a tua mão está o Deus da solução. Sobre a tua cabeça, sobre os teus pés, a tua casa está uma bênção. A tua vida está uma bênção. Porque tu colocaste no Senhor a fonte da tua riqueza, irmão. Não abre mão disso. Complexas sendo banais e a irreverência tomando conta de muita coisa, mas é para se cumprir o relógio da meia-noite. Glória a Deus. Quem está sujo, suje-se mais, e quem está puro, vá se purificando, vá pedindo graça. Você não vai ficar fora da arca. Glória. Mas a responsabilidade é individual. Neide prepara o hino também depois da palavra, que a senhora não vai sair. Neide costuma cantar com violão, né? Aí não traz, mas a senhora canta também no final da mensagem. Esmirna é a segunda carta que o apóstolo João recebe, revelada por Jesus. Inclusive eu disse aqui ao pessoal que vai para Jerusalém, para aquela viagem a Israel, e inclui no pacote as 7 igrejas da Ásia, a única cidade dessas aqui que ainda está de pé, ali na Turquia, é Esmirna, né? Hoje com o nome Izmir. As outras todas desapareceram com esse nome. Lembrando que quando nós falamos das igrejas da Ásia Menor, esse território aí se refere ao que hoje é a Turquia. E Esmirna, ela competia com Éfeso, que foi a primeira igreja que nós meditamos aqui, na proeminência daquela região. Pois Esmirna também estava localizada ali 50 quilômetros ao norte de Éfeso, região marítima, também tinha um porto muito conhecido, região de rota comercial, onde muitos investidores iam lá. Então era uma cidade riquíssima, uma cidade de rota financeira. Também era uma cidade que tinha boas relações com o Império Romano, porque foi a primeira cidade que conseguiu edificar um templo para o imperador romano, que na época era Tibério. É como a briga de hoje, quem vai disputar a Copa do Mundo? Que isso aí o povo mata e morre para sediar a Copa. A briga ali era quem ia ser a primeira cidade a sediar um templo para o imperador. Esmirna ganhou até de Éfeso, então ela tinha uma proeminência política e um favoritismo até no trato com o império. Do ponto de vista religioso, também era uma cidade que tinha muitos templos. Templo a Zeus, a Cibele, a Afrodite, a Esculápio. E, destacando dentre todos esses, foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma, que era a principal ali do panteão romano. Então, também era uma rota de peregrinação pagã. O povo, quando queria adorar as suas divindades, ia para ali, porque encontrava templo para tudo que era gosto. É interessante também que esta cidade, ela tinha o famoso Monte Pargo, de onde muitos cristãos foram jogados. Só um dia foi uma leva de 1.200 cristãos jogados no abismo daquele monte. Outro dia jogaram mais 800. Então também era sede de martírio. Aqui nós temos, quem gosta de história da igreja, o famoso bispo Policarpo, que foi bispo de Esmirna, um dos mártires. Faleceu em fevereiro de 155 depois de Cristo, morto em fogueira por não negar a fé no Senhor, não é? Morreu com 86 anos, mas ainda estava na ativa. E a raiva do império é porque ele não queria publicamente dizer que César era Senhor. E foi várias vezes chamado para negar a fé, nunca negou, até que o imperador disse: eu não quero que você faça nada, eu só quero que você diga que César é Senhor e que Jesus não é
o seu senhor. Ele disse: eu não posso, porque 86 anos ele só me fez bem, ele só me tratou bem, eu não posso fazer isso com ele, ele é tudo para mim, eu estou bem assim. Então você vai matar. Está bom, pode matar. E foi morto. Até a tradição cristã diz que quem foi catar a lenha para fazer a fogueira de Policarpo foram os judeus. E diz a tradição que era até dia de sábado. O judeu não faz nada no sábado, mas para pegar a lenha, para matar o bispo cristão, eles não mediram esforço, porque havia uma ira muito grande contra o cristianismo. E quando a gente fala da perseguição da igreja, por exemplo, as cartas que Pedro escreve para os irmãos que estavam sofrendo perseguição, João também se dirige para irmãos que estavam em perseguição, Paulo. Essa perseguição em geral vinha de duas vertentes. Era uma perseguição política e uma perseguição religiosa. Os cristãos sofriam a perseguição do Império Romano, que era uma perseguição política, e sofria a perseguição da religião judaica, uma perseguição religiosa. Então era luta para todo lado. Ser cristão, nas primeiras décadas da história da igreja, não era uma coisa fácil. Queria destruir sua reputação? Era só se autodeclarar cristão. A gente sabe que o fim de muitos foi selado com a morte. Mas mesmo com toda essa luta para destruir a fé cristã, quanto mais se matavam homens e mulheres, mais a fé cristã se propagava, não é? E lembre-se, irmãos, que se a fé cristã não estivesse embasada na palavra de Deus, o cristianismo já teria sido extinto da face da terra há muitos séculos, porque é uma das religiões, ou é a religião mais combatida. Então, se dependesse do comportamento da sociedade, cristianismo ia ser uma matéria só de museu. E olhe lá. Então a maior prova de que Deus existe, eu entendo, uma das maiores provas que Deus existe, é o cristianismo sofrer esses 2000 anos de extrema perseguição e continuar crescendo. É um grande mistério. Inclusive, as especulações da sociologia é que na virada do milênio, o ateísmo, o humanismo, o secularismo ia tomar conta da Europa, da América do Norte, ia se espalhar pelos continentes, e o mundo na virada do milênio ia ser um mundo ateu. Racharam o bico. Por quê? Exatamente o contrário. Na virada do milênio houve um boom, um crescimento do cristianismo. Na África, na Ásia, na América Latina, os países onde há maior perseguição. Não tem sociólogo que consiga fazer gráfico para explicar isso. A explicação está em Mateus 16, verso 18, quando o Senhor disse: edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não vai prevalecer. Não é, irmãos? Então o cristianismo não depende, não falamos isso com soberba, mas o cristianismo não precisa de ONG. Você já viu alguma ONG? Salve os cristãos? Hein? Não, tem salve o panda, salve o mico-leão, salve a tartaruga de pente, salve o grilo, salve o cupim. Tem organizações mundiais para salvar a abelha, e elas são importantes. Se a abelha for extinta, a gente perde muitas coisas importantíssimas. Mas não tem nenhuma ONG salve os cristãos. A gente não tem ajuda governamental, irmão. Pelo contrário, os governos do mundo se reúnem para destruir o cristianismo. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre, não é? Então a igreja de Esmina é uma igreja que sofria, viu? Se a gente pode falar de uma igreja que sofria, era a igreja de Esmirna. E vamos meditar um pouco nesse tipo de sofrimento. A gente viu que a carta sempre começava com Jesus se apresentando. Porque mais importante do que os homens é o Deus dos homens. Mais importante do que o líder da igreja é o Deus da igreja. Mais importante do que os obreiros, do que aqueles que têm cargos eclesiásticos, pode ser quem for. Quem tem a primazia dentro da igreja é o dono da igreja. E ele sempre se apresenta como dono, glória. No capítulo 2, verso 1 para Éfeso, ele disse: eu sou aquele que tem na mão as igrejas. E quando ele diz que tem na mão, o verbo grego que ele usa para segurar é segurar com a mão fechada. E João 10 ele diz que aquele que ele guarda, o inimigo não pode pegar da mão dele, não é? Pode latir, pode rosnar, pode mostrar os dentes, diabo, tu fica aí só rosnando, mas a igreja está guardada na palma da mão do Senhor.
Ele é grande, não é? No capítulo 2, verso 18, ele se apresenta como filho. A igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem espada aguda. A igreja de Sardes, ele se apresenta como quem tem os 7 Espíritos de Deus. E por aí vai. Mas para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último. O começo e o fim de todas as coisas. Aquele que era, que é e que há de vir. O que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que antes que Abraão existisse, ele é o eu sou. Aquele que antes que houvesse dia, ele já era. E que ninguém pode fazer escapar das suas mãos, não é? Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está Tibério? Tertuliano? Constantino? Onde está Rômulo? Onde está Remo? Onde está Roma? Só tem ruína. Mas ele é o alfa e é o ômega. Entronizado, vivo, ressurreto, poderoso, soberano, régio, dominador. Então ele fala para uma igreja que está vendo homens tiranos sentados no trono dizendo: isso aí não é nada, já já passa, os dias dele está contado. Ele está fazendo você sofrer, igreja. Ele está oprimindo, ele está perseguindo, ele está levantando decretos. Vocês estão sendo acossados, apertados, oprimidos, ridicularizados. Mas esses que vos oprimem, os dias deles estão contados. Quem está falando sou eu, primeiro e o último. Ele pode falar isso, não é, irmãos? Então, quando você estiver triste com alguma coisa, lembre-se, é passageira. Quando você ver uma luta, é passageira. O choro dura uma noite, mas amanhã chega e ela vem com alegria. Jesus está vindo ao teu encontro para te dar a paz. O sufoco era forte, mas ele se apresenta como aquele que tem o controle da história, o controle do tempo. E ele fala para um povo que conhecia bem o Antigo Testamento, e cita uma profecia, um texto que ele mesmo já tinha falado na boca de Isaías, no profeta Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Para não ficar dúvidas, ele coloca: e fora de mim não há Deus. Quem é que pode chamar como eu e colocar as coisas em ordem perante mim? Quem? Este é o Deus que sabe as coisas futuras, sem elas ainda nem ter acontecido. Vê que coisa tremenda. O capítulo 48 e o versículo 12, ele repete: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. É a imutabilidade de Deus. Eu, o primeiro, eu também o último. E essa eternidade de Cristo, então, é o cartão de visita com a qual ele se apresenta para a igreja em Esmirna. Não só isso, ele também se apresenta como aquele que foi morto, porque a morte e a ressurreição de Jesus são 2 eventos espirituais e históricos onde a fé cristã está embasada. Todas as promessas de Deus para a igreja são asseguradas na morte e na ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse só morrido e não ressuscitado, o plano salvífico estaria incompleto. Então, como ele domina a morte e a vida, então ele tem poder sobre todas as coisas. A autoridade que ele tem sobre morte e vida traz a reboque a autoridade sobre todas as demais coisas. Enfermidades, demônios, natureza, política, finanças, emoções, mente, coração, corpo, todas as áreas, todas as esferas, todas as dimensões, o céu, a terra, o mar, os anjos, os principados, as potestades, os demônios que estão lá no subsolo, com rabo, sem rabo, com antena, sem antena, seja o que for, todos têm que se dobrar, têm que se prostrar, têm que se render diante dele. Glória a Deus. Então, para uma igreja que está sendo oprimida por homens poderosos, não tinha melhor maneira de Jesus se apresentar, dizendo: acima de todos estes estou eu. No verso 9, o Senhor fala aquela expressão que está presente em todas as cartas: eu sei as tuas obras. Eu te conheço, Esmirna. E Jesus começa a desenrolar o rolo, não é? No bom pentecostalês. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o teu sofrimento, a tua dor, a tua luta. E também conheço a tua pobreza. Entre parênteses, o Senhor fala: mas tu és uma aparente contradição.
E também conheço a blasfêmia que tu sofres daqueles que se dizem judeus e não são. 3 características da identidade da igreja em Esmirna. Era uma igreja que sofria muitas tribulações, era uma igreja financeiramente pobre e era uma igreja oprimida por toda sorte de difamação, calúnia, injúria dos homens maus. Acerca da tribulação e do sofrimento que Esmirna passava, eu já disse, era o sofrimento do Império Romano e o sofrimento da religião judaica. Mas acerca da pobreza, é algo interessante, porque a cidade que eles estavam era rica, tinha os melhores empregos, as melhores empresas. Viver em Esmirna era como viver em São Paulo, viver em Nova York, viver em Berlim. Você não ficava sem emprego, não ficava sem renda. Mas Deus permite essa igreja estar num epicentro financeiro e viver a pobreza financeira. Por quê? O governo saqueava a propriedade. É cristão, é? Vou pegar a tua casa. Ah, tu é cristão? Vou pegar teu carro. Tu é cristão? Ah, o teu IPTU vai ser mais caro. Por quê? Porque tu é cristão. E faziam leis. A partir de hoje, quem é cristão vai pagar a passagem o dobro. Mas por quê? Porque é cristão. E era lei, vinha de cima, o império usava a máquina do poder para oprimir o povo. Além disso, havia muita violência, além disso, havia muita corrupção. E o povo de Esmirna era um povo crente, preferia sair do emprego para não entrar na corrupção. Olha, aqui a gente faz assim, eita, eu não posso porque eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Ah, então, tu não pode participar do esquema, ficava sem emprego. O povo precisava sofrer as privações materiais do que perder a sua comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz, vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Diferente do que ele disse de Laodiceia. Disse, vocês são ricos, mas na verdade vocês são... Porque Laodiceia era espiritualmente pobre, embora financeiramente rica. E Esmirna, embora financeiramente pobre, espiritualmente era rica. Rica das copiosas bênçãos de Deus, da comunhão de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Porque Jesus não reconhece uma igreja pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Interessante que Esmirna não era uma igreja influente, não era uma igreja poderosa. Era uma igreja acuada, escanteada, esquecida. Se os cristãos ali não tinham, olha, muito dinheiro, pode imaginar que o templo era simples. Os irmãos não tinham as melhores roupas para ir ao culto. Os irmãos não tinham às vezes nem o que comer dentro de casa. E aquela igreja, se fosse entrar no padrão da cidade, ela nunca ia acompanhar, porque para aquele povo só valia quem tinha. Aí chega aquele que dá valor a quem não tem, mas dá valor a quem é. Aí diz, olha, tu não tem dinheiro, mas tu é rico. Vê como Jesus fala. Ele não disse que a igreja tem riqueza. Ele disse que a igreja é rica. Porque ter é diferente de ser. Infelizmente tem muita gente tendo, mas deixando de ser. A igreja de Esmirna entendeu muito bem esse paradoxo, que Paulo falou na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 8, no verso 2, ele diz que em muita prova de tribulação, houve abundância de alegria. E na sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da generosidade. No versículo 9, ele disse que a graça do Senhor Jesus Cristo faz que alguém, sendo rico como ele, se faça pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós possamos ser enriquecidos. Ah, então eu vou servir a Jesus que ele vai realizar o sonho da casa própria. Eu vou servir a Jesus que ele vai usar alguém para aumentar o meu salário. Não, o que ele está dizendo aqui é que através do sofrimento, da pobreza, da humilhação de Cristo, a igreja foi enriquecida com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As necessidades da gente, Jesus conhece e tem poder para suprir, mas enquanto ele não supre as necessidades materiais,
seja satisfeito ao abrir a sua alma e dizer: de nada nele eu tenho falta, porque ele é o meu auxílio, ele é o meu escudo, ele é a minha proteção, ele é o meu livramento. Tem gente pagando guarda-costa para poder dormir em paz. O meu guarda-costa é ele. As panelas caem, o gato mia, a telha se mexe, eu nem acordo aperreado, que eu nem vejo, porque ele me faz deitar em paz e em segurança. Tem gente com cerca elétrica, de meia hora vai lá no interfone para ver a câmera, será que tem perigo vindo? E tu estás lá dormindo, tendo revelação. Esse aí, irmão, ninguém paga, dinheiro não compra, porque as riquezas espirituais. Tem gente, eu disse aqui, que forra a mesa com todo tipo de comida. É um talher para comer o peixe, é outro para comer a carne, é uma faca para cortar o pão, é outro para passar o patê. Tu come somente com um garfo só, às vezes nem garfo, é só colher. Bate o prato, come outro e diz: Jesus, tu és bom. Eu não tenho às vezes um cupcake nem um brownie, chupa aquela manga abençoada e dá glória a Jesus pelo que tem. E tem gente com armário cheio, com geladeira cheia. Ah, eu não tenho apetite. Essas são as pessoas verdadeiramente pobres, mas a igreja, ela já foi enriquecida. É sofrendo, é bombardeada, é ridicularizada, mas quando você encontra, é glória a Jesus, é aleluia. Como é que tu tá? Hoje eu estou melhor do que eu mereço, eu estou dando glória para o meu Senhor. E alguém pensa que a tua vida é perfeita, alguém pensa que a tua vida é livre de problema. Tu é mais quem tem problema, tu é um problema ambulante, mas sobre a tua mão está o Deus da solução, sobre a tua cabeça, sobre os teus pés, a tua casa está uma bênção, a tua vida está uma bênção, porque tu colocaste no Senhor a fonte da tua riqueza, irmão. Não abre mão disso. Não inveje ninguém, não deseje o que ninguém tem, deseje é o Senhor, Ele é suficiente. Tem tanta gente se perdendo. Eu queria aquele carro, eu queria aquele relógio, eu queria aquele cabelo. Fica com o que o Senhor te deu. Ele já te deu tudo. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. Asaf olhou para o vizinho uma Ferrari, olhou para o outro um Lamborghini, olhou para o outro um Alfa Romeo, e ia para a igreja de ônibus. Disse: mas Deus, eu sou profeta, eu sou sacerdote, o meu vizinho usa terno da Brooksfield, eu estou usando o que comprei no brechó da igreja. Os filhos dele estudam em escola numa Suíça. Os meus não têm direito aí nem para creche municipal. Tem alguma coisa errada. Aí Deus disse: não, meu filho, está tudo certo. Olha a prosperidade do ímpio, ela é passageira, ela é efêmera, ela é transitória. Aí Asaf abriu a sua mente e disse: eu vou para o refúgio do povo de Deus. Eu vou para um ciclo de oração, porque se eu ficar aqui vendo quem passa e quem vai, quem volta, eu vou endoidar. Mas eu vou para a casa do Senhor. Quando chegou lá, começou a adorar, começou a cantar, começou a dar glória. A porta da graça se abriu e ele disse para mim: bom é me aproximar de Deus. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é o que eu tenho de mais valioso. Aleluia. Onde está a tua riqueza? Quem é a tua porção? Quem é que delicia a tua alma, irmão? Se é o Senhor, tu pode abrir a tua boca e dizer: não tenho falta de nada. Jesus é tudo para mim. Aleluia. Você é enriquecido, igreja. Você é a igreja de Esmirna, sofrendo tantas privações e provações, mas Jesus é quem está dizendo: tu é rica. Sobre mim, é Jesus quem dá esse testemunho. Mas, irmãos, um povo que sofre sofrimento e perseguição, um povo pobre e um povo que ainda sofre com a língua ferina de pessoas aparentemente religiosas. Isso aqui também é terrível. Eu digo que Jesus, quando tem que bater, ele bate forte e sem pena. Com Jesus não tem neutralidade. Quem está aqui é aqui, quem está ali é ali. E havia um grupo dentro da comunidade, que era o grupo dos judeus, convertidos ao cristianismo, mas que tentavam sobrepor a religiosidade acima da graça. E era um grupo também que não aceitava os cristãos, esse apego que eles tinham a Cristo, ao Messias. Então eles queriam fazer valer a sua tradição. Como é que Jesus chama esse povo, irmão? É muito forte esse termo. Sinagoga de Satanás. Grupo do adversário.
Porque não há neutralidade. Quem atrapalha no reino de Deus, Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Diga para o seu irmão, não tem neutralidade. Diga para ele, não tem neutralidade. Se você é do grupo que ajunta, ok. Se você não é, você é do grupo que espalha, meu filho. Se você é do grupo que trabalha para Jesus, glória. Se você não é, você é do grupo que atrapalha. Você é peso, você é problema. E Jesus pode marcar o encontro para te transformar, porque Ele não quer te perder. Tem crente que era complicado, era tribuloso, era atrapalhado, mas hoje é o que mais trabalha para Jesus. Porque Jesus vai lá e diz, eu venho para cá, vem rapaz. Tu é atrapalhado, mas agora tu vai ser trabalhador, vem para cá. Tu é um crente complicado, mas agora tu vai sofrer por mim. Tu está fazendo o outro sofrer, agora quem vai sofrer é tu, pela minha obra. Ele transforma. Mas tem pessoas que são irreconciliáveis. Tem gente que tem natureza ruim, irmão. Tem gente que está dentro do grupo, mas não é do grupo. Eu não estou falando de grupo, de grupinho de igreja não. O grupo corpo de Cristo. O grupo dos galhos na videira. Das ovelhas de um rebanho apacentado pelo supremo bispo e pastor das nossas almas. É aquele grupo que trabalha contra, que torce contra, que deseja o contra. Era o povo sofrendo perseguição do império. E sabe quem eram os delatores? O império romano não precisava botar patrulha, nem câmera escondida para saber o que o povo crente estava fazendo. Porque quem denunciava os crentes eram os próprios crentes. Isso aconteceu na pandemia. Muita igreja aí recebeu reclamação de crente que mandava vídeo, foto. Olha, está tendo culto aqui. Esses da sinagoga de Satanás vão prestar contas ao Cordeiro, viu? Que também é leão. A conta está tudo registradozinho. O caixa eletrônico de Jeová vai puxar o contra-cheque. Tudo vai ser feito, tudo vai ser prestado contas. A sinagoga de Satanás era ativa. O sofrimento de Esmirna era externo e interno. Esmirna sofria com os de fora e sofria com os de dentro. Esmirna sofria com quem era da fé e com quem não era da fé. Esmirna sofria com os políticos e com os religiosos. Esse povo podia jogar tudo pro alto e dizer, eu não quero mais ser crente. Mas por ser crente, aí mais sofria, aí mais é que era crente. Inclusive um pastor disse, olha, se a igreja, um aluno perguntou a um professor, se a igreja sofrer mais, ela vai ser mais fiel? E aquele professor muito sábio disse, não, se ela for mais fiel, ela sofrerá mais. O sofrimento é consequência da fidelidade da igreja. E o sofrimento faz parte. A nossa irmã passou aqui deixando uma reflexão nesse tema. E tem duas promessas tão lindas para a tua vida sobre sofrimento, que a ideologia triunfalista não gosta muito de falar. Mas veja aí, Filipenses, capítulo 1, versículo 29, Paulo diz, porque a vós, igreja, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então tem um sofrimento garantido para cada um de nós. Veja o que ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Eu não vejo nessas campanhas da vitória ninguém ler esses textos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Isso é para você grifar aí na sua Bíblia, para quando você dizer, pisando no meu dedo midinho, está muito difícil se via Jesus. Leia esse texto. Bibelô de Jeová. Bibelô, não pode tocar não que quebra. 2 Timóteo 3 e 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Lá no teu trabalho tem um bagunceiro, tem um prostituto, tem adúltero, tem fofoqueiro, tem ladrão, tem tudo, mas o povo só mira em você. A piada é com você, o bullying é com você. A faculdade lá, você está lá na sua, você está na última cadeira, chega atrasado já para ver se ninguém chama a tua atenção para nada. Eu estou aqui, não estou mexendo com ninguém. É professor, é aluno, é diretor. Ai Jesus, o que é isso? É com você mesmo, você é a mira, você é o alvo. Tudo está apontado para a igreja, irmão. É o saco de pancada do mundo. E faz parte
Porque o sofrimento é um caminho de Deus para trazer a igreja para perto dele. Satanás, ele tenta para destruir. Jesus prova para refinar, é diferente. Satanás fica ali mexendo com a pessoa para destruir ela. O Senhor, quando acende a fornalha, é para nos purificar. A gente fica mais crente, fica mais santo, tem mais fé, fica mais animado para a obra. Olha, Cão, tu está me atiçando? Pois agora que eu vou servir mais a Jesus, agora que eu vou dar mais glória. Tu quer que eu desista? Pois agora que eu vou me matricular naquele órgão, vou servir a Jesus com mais alegria. E aí o inimigo não entende, porque quando ele pensa que a igreja para, aí ela marcha, não é? Quando pensa que você vai ficar detido, aí é que a porta se abre e Jeová diz: baixe, vá fazendo a minha obra, receba força, receba graça, porque você era para estar no Lexotan, no Rivotril, no Gardenal, era para estar recebendo o visto da comissão, da Craceadal. O que foi, mano? É muita luta, mas não. Jeová chegou primeiro e disse: toma um banho da minha graça, toma um banho do meu poder, te levanta, canta, glorifica, faz a minha obra. É seta para todo lado, é carro de fogo, é guerra. Mas a igreja está lá, olha, andando numa cidade murada com muro de fogo, com rios que alegram, com a presença do El Shaddai. Tem proteção por fora e por dentro. Assim como tem luta por fora e por dentro, também tem presença de Deus por fora e por dentro. Dentro da tua casa Ele está contigo, e ao redor Ele também está. Dentro do teu coração Ele está contigo, e ao redor Ele também está. Aonde o inimigo vier, vai se deparar com a presença do El Shaddai. É a tua blindagem, é a tua estrutura, irmão. É quem te sustenta, é quem te renova. A gente não depende de Guaraná do Amazonas, não depende de chocolate, não depende disso ou daquilo, de cabeça de galo. A nossa força está no Senhor, irmão. Pode comer espinafre todo, mas o espinafre não vai na alma não. Agora a palavra, que é mel, que é pão, que é água, que é fogo, ela vai na alma. Bora, alma, levanta. Ai, mas o corpo está triste, mas a alma agora está em pé. E diz ao corpo: bora evangelizar, bora visitar os enfermos, vamos tocar instrumento, vamos cantar no coral. E Satanás, que pensou que tu ia ficar detida, agora vê, corpo, alma e espírito vindo marchando no santuário. Eu vim adorar, eu vim entregar o meu culto, eu vim dizer que o Senhor é grande. Receba a força de Deus, Ele está renovando a sua força para você continuar servindo a Ele na terra dos viventes, porque Ele se agrada, meu irmão, da maneira como você serve a Ele. Ele sabe da tua luta, igreja. Ele sabe do teu sofrimento. Mas Ele vem com a mensagem de ânimo no verso 10. Não tenha medo do que você vai padecer. Olhe para o sofrimento, mas perceba que ele não é o fim. Lá no fim, a porta da vitória está aberta. E de maneira preventiva, o Senhor diz que o diabo lançará alguns na prisão. Isso mostra que o inimigo nunca pega Deus de surpresa. Quando ele está montando os planos dele, o Senhor dos Exércitos já está de cima olhando. Ah, você está preparando isso, né? E o inimigo, ele é astuto. Ele não avisa o que ele vai fazer, avisa? Quem avisa é Deus. Deus avisa. Deus diz: minha serva, por este tempo eu vou chegar para te dar vitória. Aí você agarra a palavra: sim, Jesus. Aí alguém fica: vai dar errado, vai dar certo não. Isso ainda dá certo. Não, minha filha, eu sei o que ele falou comigo, viu? Enquanto tu estava no salão, eu estava no ciclo de oração. Ele tomou foi um vaso para falar comigo. Enquanto tu está no parquinho, eu estou no quarto orando, joelho dobrado, face no pó. Eu sei o que ele me diz quando ele me visita. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor dará a palavra antes, mas o diabo não. O diabo monta a estratégia, faz a cilada, arquiteta. Eu vou pegar ele assim, eu vou destruir a igreja. Quantas vezes íamos para os ciclos de oração de manhã e Deus usava alguém: eu vejo os planos que estão preparando contra a minha igreja. E a gente ouvia aquilo, eu nem imaginava. Hoje a gente está vendo aí. E é tanta coisa, você abre a internet, é só notícia estranha. Deus dizia: eu vejo as reuniões, eu vejo o que fazem contra a minha igreja, eu vejo aquilo. Deus falava muito isso no ciclo de oração, e alguém pensava que era qualquer coisa, né? E o diabo calado, trabalhando, e Jeová olhando, está fazendo, eu vou começar a avisar o meu povo. Entra na torre de vigia, sobe a atalaia, prepara o exército, canta hino, jejua, ora, prega a palavra, evangeliza, junta os pés, veste branca, colírio no olho. Olha Deus passando e reviste o exército. Cai quem está desprotegido, cai quem está despreparado, se embaraça quem está sem visão. Mas quem está na presença do El Shaddai, a ferramenta chega,
a estratégia, receba a ferramenta e estratégia. Ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar para esta guerra a ferramenta e a estratégia para você vencer. Nenhum embaraço vai pegar no teu pé, porque o Senhor está te dando força. Vá, ande. O embaraço é grande, mas o Senhor está dizendo: olhe, ande, faça assim com o pé. Saia desse negócio e vá caminhando, vá caminhando. Vá caminhando, porque eu tenho uma jornada longa para a sua vida. Aleluia. Ai, como o diabo queria ver tanta gente embaraçada, mas Jesus vai lá e quebra. Ela está muito solta, vai ficar ainda mais. Eu estou dando liberdade às mãos, liberdade aos pés, liberdade aos lábios. Me adore, faça a minha obra, faça a minha obra. Use a liberdade que eu lhe dei, assim diz o Senhor. Aleluia. Anda sóbria, Tem muita gente, irmão, oprimindo a igreja nesses últimos dias. Gente de dentro e gente de fora. E como profeta do El Shaddai eu digo, ele vai derrubar os de dentro e os de fora, porque a igreja é dele. A igreja é dele, propriedade exclusiva. E ele chamou o povo para marchar com liberdade na terra. Sinagoga de Satanás tem os dias contados. Sinagoga de Satanás tem os dias contados. Quem for joio vai para o fogo, e quem for trigo vai vir para o celeiro. Quem for bode vai ser espantado, e quem for ovelha entra na minha presença, porque eu sou fiel e verdadeiro para fazer. A gente às vezes olha para as situações e parece que tudo está perdido. A gente faz como Abacuque: Deus, onde estás? Tu não estás vendo não? Eu estou vendo. Tu é que não estás vendo. Anda sobre mim, tchau. Olha eu trabalhando, olha eu colocando as coisas no lugar. Olha eu botando freio em Senaqueribe e mandando ele dar marcha ré. Eu estou dizendo para Senaqueribe: volte, porque a igreja é minha, o povo é meu, a terra é minha, a casa é minha, a família é minha. O Senhor está quebrando as resistências contra a igreja, porque a igreja é dele, a igreja é dele, a igreja é dele, e ninguém se apropria dela, assim diz o Senhor Jeová. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Ele comprou ela e ninguém vai se apoderar dela indevidamente. A sinagoga de Satanás vai embora, mas quem ser fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem coroa. Coroa é honra, coroa é autoridade. Tu crê? Tu estás sendo oprimido, mas vai vir para a tua vida a honra de Deus e a autoridade de Deus sobre a tua cabeça. Aleluia. Como disse Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem graça de Deus vindo ao teu encontro. Jesus sofreu escárnio, Jesus sofreu tribulação, Jesus sofreu incompreensão. Chamaram ele de bêbado, chamaram de charlatão, chamaram de demoniado, chamaram de lunático. Sofreu os algozes romanos, sofreu o sinédrio judaico, sofreu a turba maldita que gritava: crucifica-o. Sofreu a frieza da morte, desceu nas entranhas da morte, mas ao terceiro dia ressuscitou poderoso com a coroa da vida. E aquele que sofreu por mim, por ti, está dizendo: aguenta mais um pouco, suporta mais um pouquinho, segura aí, fica na minha presença, porque eu estou vindo ao teu encontro para te dar alívio, assim diz o Senhor Jeová. Neide, venha louvar a Jesus. E se alguém quer receber o Senhor como Salvador, vem aqui para frente que a gente vai orar pela tua vida. Tua vida está um sufoco, tua vida está uma luta, mas Jesus está de braço aberto dizendo: eu tenho descanso para a tua alma. Se tem alguém que está oprimido pelo inimigo, sofrendo as dores e as lutas, vem receber alívio do Senhor aqui esta noite. Vem aqui à frente se tiver alguém que ainda não confessou a Cristo como Salvador, e nós estaremos orando pela tua vida.